Olha, Pessoas de Valor já entrevistou várias pessoas, mas tem uma pessoa que está participando pela terceira vez do programa, o que garante que realmente essa pessoa é de muito valor. E para fazer essa entrevista está aqui o Roberto Debski. Roberto, o Fernando, para vir 3 vezes no Pessoas de Valor, realmente é especial. Mas tinha que ser, né, com o meu mestre, né, que é uma pessoa que a partir dos conhecimentos que o Fernando trouxe, a gente muda a nossa vida. Então, a minha gratidão ao Fernando será eterna e nada mais como celebrar, né? Trazendo ele para dar palestra aqui conosco em São Paulo. Tá, palestra, um monte de gente, assim, foi bem de última hora, né? Na verdade, assim, eu até fiquei surpreso, né? Quando você falou, eu falei, opa, vamos gravar, né? Tem que gravar, aproveitar essa vinda dele aqui para São Paulo. Não vou pegar só palestra, não vamos fazer só palestra, vamos gravar junto, aproveita tudo. Registra tudo, né? Até porque, né? A gente ficou sabendo, anuncia também aqui pela mídia. Parece que ele vai virar americano, é isso? Tem alguma coisa no ar em relação a isso? Como que é isso? O consciência sistêmica, que é essa abordagem, esse método que eu criei, ganhou um corpo enorme. Então tem algo impressionante, principalmente agora, depois da pandemia. Depois não, até parece que ela já foi embora, né? Ela ainda está aqui, né? Pelo menos durante a gravação, no finalzinho. Mas durante a pandemia nós começamos a colocar uma força maior no mundo online. E o que aconteceu foi uma grande procura por pessoas lá de fora. Hoje, por exemplo, eu criei um curso que chama o CS Mentoria Web. Tem 60 pessoas, 25% é de fora do Brasil. Olha que legal. E aí já tinha uma programação antes da pandemia de levar esse tipo de método para fora. E aí, de repente, a chamada está tão grande, mas tão grande, que nós vamos ter que fazer a consciência sistêmica internacional, que é o International Academy of Systemic Consciousness. Aí eles estão levando para lá para organizar, para levar esse conhecimento que nasceu aqui no Brasil e está ganhando corpo no mundo inteiro. Eu queria, assim, agora contando essa novidade, né, e até pela internacionalização, trazer um pouquinho os aspectos, assim, os fundamentos, né? Como que é essa questão, por exemplo, de trazer todo esse conhecimento? Até eu vi agora no final da palestra as pessoas falando assim, nossa, o conhecimento, né, do Fernando, que é quando a gente fala assim, poxa, tem uma nova técnica, um novo método, aqui mesmo nesse lugar a gente já entrevistou, por exemplo, entrevistados internacionais falando sobre MDR, né, Roberto? E aí agora a gente está virando uma transnacional, né, que é exportando conhecimento. E é mesmo, é interessante. Sabe que no Brasil o Brasil tem uma característica de miscigenação, não é só nas etnias. O Brasil, quando pega também abordagens, é muito comum as abordagens virem começar a se mesclar umas com as outras. Isso é uma característica muito típica do Brasil. É a criatividade. É impressionante isso. Então, nós vamos integrando todas elas. Quando você pega uma abordagem fora do Brasil, você pega, por exemplo, essa aí, que é a MMDR. Aí o pessoal faz e fica focado nela. Então, tem um pessoal que é da análise bioenergética. Então, é ali e fica. E é interessante. Isso, para mim, faz muito sentido aqui, essa miscigenação, porque assim, eu comecei na medicina e focado nessa dinâmica do que é adoecer, o que é um doente, como curar, como prevenir e quais são os fenômenos que acontecem dentro dessa dimensão do tratamento dos doentes. Foi a partir daí, inclusive é o tema que eu falei na palestra, foi a partir daí que comecei a entender o que acontece com aquele ser humano que leva para um caminho cheio de problemas, doenças físicas, emocionais, doenças familiares, distúrbios na relação. E foi interessante que a hora que eu comecei a ver, primeiro eu comecei com o ser humano, o que é o doente, ele doente, a parte física. Da parte física eu comecei a ver que a parte física está conectada com as doenças emocionais. Aí já comecei a ampliar a dinâmica de a doença física, a doença emocional. Conforme foi investigando a doença emocional, aí deu para ver que as doenças emocionais tinham a ver com as dinâmicas familiares que aconteciam lá. A partir daí fui para o campo da psicoterapia para ver que dinâmicas são essas que ocorrem nesse mundo da família, entre pais e filhos, traumas infantis. E de repente vem mais uma outra visão, que é a visão sistêmica, onde se percebe que os traumas que acontecem na infância com pais e filhos são importantíssimos para tudo que acontece com o ser humano na sua vida.
De repente, esses traumas infantis estão conectados com outras dinâmicas doentias de gerações anteriores, quer dizer, de outras gerações da família que vêm perpetuando. Então, ganhou uma dimensão tão grande que, assim, eu comecei com a doença física e, de repente, já estou aqui na doença da família. Transgeracional. Transgeracional. E aí, entendendo que existe um sistema, que é esse mundo dos relacionamentos, aí comecei a ver que tanto no indivíduo, nas relações familiares e nas outras relações que se estabelecem, que são novos sistemas, daria para investigar, fazer diagnóstico e tratamento também das várias doenças sistêmicas que existem. Doença sistêmica pode ser na família, que é o primeiro grande sistema, mas de repente você pega um sistema que seja, por exemplo, uma empresa familiar, exato, ambiente de trabalho, dinâmicas de liderança, onde tem um grupo de pessoas com relacionamentos, dá para identificar fenômenos doentios e dinâmicas mais saudáveis. Então, ganhou um corpo tão grande que, assim, o que começou com um indivíduo a doença física, de repente, hoje, através da consciência sistêmica, que foi a integração de todas essas abordagens que eu fui fazendo, integrando tudo isso, hoje é possível ver não só o indivíduo, mas também as dinâmicas de relacionamento que são saudáveis ou doentias em vários locais. Uma das frases tuas mais polêmicas, assim, inclusive você fala em palestra também, mas a gente gravou, né, num dos programas anteriores, e as pessoas falavam para mim, e hoje a gente sempre dá exemplo, sempre que eu vou falar de você, inclusive eu mesmo, em palestras, falo assim, olha, é isso aqui que você fala das doenças que curam. Sim. E você mostrando esse esquema, né, me vem muito isso, assim, né? Queria trazer um pouco para o Roberto também. Roberto, assim, a gente tem conhecimento, muitas pessoas que assistem o programa e muitas pessoas curiosas, por exemplo, de constelações familiares, que conhecem Bert Hellinger, a gente pode dizer que, de repente, consciência sistêmica foi uma evolução, não no sentido de julgamento, mas é um aprimoramento dos conhecimentos de Bert Hellinger? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar. Porque o Fernando aqui, eu não perguntaria para ele, eu não cometeria essa indelicadeza. Eu sou um pouco suspeito para falar disso, então deixa eu falar de um outro jeito, né? Porque assim, o Fernando colocou isso de que aqui, quando chega um método aqui, a gente integra ele com várias outras, e foi o que o Fernando fez, né? Ele tem o mérito de fazer isso, de integrar a teoria sistêmica com outros campos de estudo, terapias corporais, psicossomática, tudo que o Fernando fez, ele agregou e criou esse método. Então, assim, claro, todos os métodos têm o seu valor, óbvio, mas eu quando entrei no consciência sistêmica, primeiro como aluno, né, depois como facilitador, eu vejo no dia a dia, primeiro que para mim isso foi riquíssimo, porque foi algo muito precioso, porque me fez enxergar tudo isso que o Fernando está falando, quando a gente, não só quando constela, mas quando a gente estuda, quando a gente entra nesse campo, a gente passa a perceber realmente que isso é uma realidade, é uma verdade. Se a gente quiser perceber, a gente vai enxergar e trabalhar nisso. E como profissional, também sou médico, né, psicólogo, as pessoas vêm para nós com todos esses sintomas aqui que o Fernando falou. Não, mas eu quero curar a minha ansiedade. Não, mas eu quero curar a minha gastrite. Ok, claro, nós temos que olhar para o sintoma, para o órgão, para a doença também. O que nos ensinam na faculdade, tanto na medicina como na psicologia, é trabalhar a doença. E a doença, geralmente não, quase sempre, vamos dizer assim, ela é a consequência, é o efeito, não é a causa. Então, quando a gente tem uma ferramenta que aprofunda esse olhar e nos faz entender a causa, isso aqui, assim, isso faz um guarda-chuva, né? Que eu digo assim, a consciência sistêmica foi um guarda-chuva que abarcou tudo que eu venho estudando nesses 35 anos de formado que eu estou fazendo agora, como médico e mais 17 como psicólogo e todas as outras terapias. Quando eu conheci o consciência sistêmica, nossa, agora realmente, né? Porque não adianta você olhar só a pessoa, só o órgão, depois também não só a pessoa, você vai lá na psicanálise, não, vamos olhar para a pessoa, mas e a relação dela, as relações, porque nós somos seres relacionais, então o sistema nada mais é do que as nossas relações, e nós adoecemos individualmente, nós adoecemos nas relações e somos adoecidos por causa disso tudo. Então olhar para a origem disso, fazer um diagnóstico, aí vem o mérito também do médico, né?
Porque o médico sempre tem que olhar e fazer um diagnóstico. Se eu não tiver um diagnóstico, como é que eu vou tratar alguém? Não pode ser qualquer coisa, então pode ser qualquer tratamento. Por isso que muitas vezes eu falo que essa frase é incrível quando a gente fala doenças que curam. Porque na verdade vem para o corpo físico algo que está lá atrás escondido, né? Parece incrível. Isso aí para mim também foi surpreendente quando na faculdade me ensinaram a olhar para as doenças e eliminar as doenças. Se você pegar a doença e eliminar, a pessoa está saudável. E aí é tudo uma grande mentira. O Hipócrates, que era o pai da medicina, já falava que não. Assim, o importante é olhar o doente, não a doença. E ele tinha um princípio, que chama princípio da alternância somática. Esse Hipócrates, lá na Grécia, 300 a.C., ele falava assim: se o médico tirar uma doença do doente e ele precisa da doença, ele vai criar outra. Por quê? Porque a doença é uma mensagem. A doença veio para tentar te dar um equilíbrio. E uma coisa que eu sempre falo, que às vezes as pessoas ficam assim meio... A doença vem para te salvar. Salvar como? A doença vem para te salvar, porque se a doença não estiver aqui, ou você vai para a morte ou você vai para a loucura. A doença é uma barreira que te impede de ir para esses dois caminhos, porque a doença vai te dar um limite, a doença vai fazer você entrar em contato com a sua dor, a doença vai fazer você precisar se amar mais, a doença vai fazer você entrar em contato com a vida doentia que você tem e fazer mudanças profundas. Então a doença vem para te acordar para a vida doentia que você carrega. A doença não mata ninguém. O que mata é a vida doentia que eu carrego e não tenho consciência. Então eu começo a fazer coisas tão malucas que de repente, se eu seguir aqui, eu vou morrer ou vou enlouquecer. O que acontece? A doença vem e fala, para. Por isso a doença vem para te acordar para a realidade da vida. A doença revela e mostra aquilo que você não quer ver. Então a mente doentia, que esse é um grande problema, nós temos a mente e o corpo. A mente inventa um monte de besteira e acha que eu posso fazer o que eu quero. Então a mente vai lá, abusa do próprio corpo, fazemos coisas que não tem cabimento nenhum, nós estamos indo contra a natureza, estamos destruindo a nossa natureza, o nosso corpo, e o corpo não é bobo, né? O corpo ele precisa se reagir. Como é que ele reage? Ele começa a dar um monte de barreiras, fala, não, agora você vai ver o que você não quer ver. Você vai ver a dor que você não quer ver, você vai enfrentar uma série de situações para olhar para a realidade e você precisa fazer mudanças profundas na sua mente doentia, no seu jeito doentio de olhar para a vida, e aí sim você vai poder se curar. Hoje a gente está vivendo um momento assim de sociedade que tem vários anestésicos, né? Metaforicamente falando, porque você tem toda a tecnologia, então você tem aí hoje redes sociais para se esconder, né? E mostrar de repente um mundo perfeito que não é verdadeiro. E aí você tem avanços da tecnologia na medicina, que aí hoje você tem uma série de medicamentos, por exemplo, que podem efetivamente curar, né, essa maquiagem, mas que não está curando nada. Os antigos, as drogas, álcool, tudo. Acabei de gravar um curso de drogadicção que estava falando exatamente isso. Para que serve a droga? A droga é para te dar prazer. É óbvio, mas que prazer? Para aliviar a dor que você tem e você não consegue dar conta da dor e achar solução. Então, jogo a droga para lá, aquilo estoura lá em cima, vai dar uma sobrecarga de dopamina. Só que tem um problema, o nosso corpo, ele vai tentar fazer o quê? Se tem uma sobrecarga, aquilo ele vai começar a diminuir receptores de dopamina, ele vai começar a diminuir o estímulo natural. Precisa cada vez mais. Conclusão. Mais droga, vai arrebentando com as sinapses, com os neurônios, e aí põe mais droga, porque a dor está lá. E não adianta que quanto mais droga você coloca, você nunca vai chegar naquele prazer inicial. O que vai acontecer é simples, a pessoa está caminhando para a loucura ou para a morte. Perfeito. Porque não está vendo a dor. Eu vou chamar um rápido intervalo, na volta eu passo para o Roberto a palavra, tá bom? 1 minuto. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Olá, sou a coach Renise Gomes.
Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje nós estamos recebendo pela terceira vez o cara. Ele simplesmente criou um método que está revolucionando, já revolucionou, na verdade, falar revolucionando, né? E agora vai seguindo uma carreira internacional, porque agora vai virar gringo. A próxima vez que entrevistá-lo agora vai ter que ser por videoconferência, Roberto. Não, nós vamos para lá. Vamos lá, né? Vai ter que ir lá, claro, em loco. Vai ser um prazer. Né? Imagina, né? Ele com certeza toda hora vai estar aqui no Brasil, porque a família, os amigos todos aqui. E hoje nós estamos em São Paulo entrevistando o Fernando Freitas, que é o cara da consciência sistêmica, que conseguiu, como nós estávamos falando aqui no primeiro bloco, desenvolver algo que realmente vai, de certa forma, transformar muitas coisas na medicina, na psicologia, nas terapias até alternativas, vamos chamar assim. Coaching, consultoria, na área de direito, tudo. na área de educação. Onde os sistemas, né? Onde os sistemas estão doentes. E o que é muito legal é que a gente está falando justamente no primeiro bloco, essa criatividade do brasileiro, porque aí de repente você coloca, né, consciência em algo que realmente está ali, mas ninguém estava enxergando. E aí é o poder da criatividade do brasileiro e transforma isso em algo maravilhoso, com milhares de seguidores hoje no Brasil, dando curso no mundo inteiro, né? Porque agora no momento da pandemia, online e tal. E o Roberto é um dos caras que é facilitador também do consciência. Roberto, a gente pode dizer que existe um checkpoint de técnicas, de universos de cura efetivamente a partir do consciência sistêmica, ou é muito arrogante da minha parte falar isso? Porque eu posso falar, eu sei que vocês não, mas eu fico pensando assim, né, de todas as terapias, e aí veio tantas coisas, né, eu mesmo agora me especializei em psicologia positiva, tanta coisa legal do Seligman e tal, quer dizer, já tá um olhar para o positivo. Sim. E aí, de repente, você olha lá na consciência e fala, meu, tudo isso tá lá também, até psicologia positiva, inclusive, né? E aí, Roberto? Eu vejo assim, né? Hoje nós temos um mundo muito complexo e dizer que só uma coisa vai resolver tudo também não seria muito arrogante, muito prepotente, né? Eu sei do poder que essa metodologia tem e a constelação em si, né, que é uma das bases do consciência sistêmica, ela faz parte das práticas integrativas, inclusive do Ministério da Saúde, né? Você vê que o Brasil tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares, quer dizer, uma coisa que eu acho que nenhum outro país do mundo tem, quer dizer, a própria criatividade brasileira indo para a saúde, para o Ministério da Saúde. Então você pode ter, é óbvio que isso não está implantado em todos os lugares, né? Constelação no SUS, meditação, aromaterapia, enfim, várias técnicas. E claro, cada pessoa vai se beneficiar e cada pessoa tem um momento de chegar até aquela terapia, né? Para mim, chegar na consciência sistêmica fez todo sentido depois de tanto tempo. Eu tinha conhecido as constelações em 2008, né? Mas na época eu fui como um cliente, eu fui constelado e foi ótimo, porque aquela constelação que me facilitaram, me abriu um caminho profissional fantástico, na época que reverberou por muitos anos, mas não foi a época de eu entrar. Então eu digo assim, tem gente que fala assim, poxa, olha, tá vendo, tem aquele aluno ali tão jovem já fazendo, e eu entrei mais velho, mas tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento, né? Então, quando a gente está pronto, a gente fala, quando a gente está pronto, o mestre aparece. Então, a gente vai entrar em contato com aquilo. E, certamente, a metodologia, a formação consciência sistêmica, ela trabalhando com várias outras ou isoladamente, é como eu falo, né? Eu sou especialista em homeopatia e acupuntura. A homeopatia cura tudo? Não tem nada que cura tudo. Mas você pode usar isso junto com isso? Nesse caso, sim. Nesse caso, você pode usar sozinho. Nesse caso, você constela e manda para a terapia para dar uma evolução no processo. Então, nada resolve tudo, mas você tem ferramentas poderosíssimas que vão dar aquele caminho. E eu digo que a consciência sistêmica e a constelação, ela faz isso, ela te mostra ali. Então, muitas vezes, só nisso você já consegue solucionar o problema. Às vezes, você trabalha com outras terapias, enfim, para encaminhar isso adiante. Existe, até aproveitando o que você falou de
de constelações, existe assim uma crítica, né, que é assim até por conta das redes sociais que às vezes se levanta, pegando recortes de falas, por exemplo, do Bert, né, como se você pegar recorte até do Freud, a gente não teria nem a psicologia, né? Mas assim, no caso da consciência sistêmica, a gente tem uma parte que é de constelações. Aí como que a gente poderia caracterizar o todo, assim, por exemplo, para quem está assistindo, para um leigo, vocês estão falando de consciência sistêmica, mas também tem aquela dona de casa, de repente, que está lá assistindo a televisão e fala, que tanto eles estão falando de consciência sistêmica, constelações familiares eu já até ouvi falar. Como que a gente poderia definir esse universo da consciência sistêmica? É interessante, pegando até a sequência aqui, que é assim, a consciência sistêmica, ela se integra a qualquer outra abordagem. Então, assim, essa é uma característica interessante. Então, por exemplo, o Roberto colocou, eu sou médico homeopata, a consciência sistêmica integra e potencializa. Eu trabalho com MMDR, a consciência sistêmica integra. Então, como ela é uma dinâmica sistêmica, nós nunca trabalhamos, é isto ou aquilo, é a consciência sistêmica ou aquilo. É interessante que tudo se integra. Então, ela foi feita de um jeito que foi integração de abordagens. Se você tiver uma outra abordagem, não é ou eu faço a minha abordagem, é impressionante, porque tudo se integra. Então, assim, integra e potencializa. Essa é uma característica importantíssima dentro da consciência sistêmica. Então, por isso, quando eu falo consciência sistêmica, ela tem uma capacidade, foi uma integração de todas as abordagens que eu fiz e pegando as coisas que realmente funcionavam. Se puder até dizer quais foram para as pessoas. Sim. Então, eu comecei na medicina, depois eu fui para a psicossomática, depois eu fui para a psicoterapia corporal neo-reichiana e fiz as 3 formações internacionais, análise bioenergética, biossíntese, biodinâmica. Aí depois eu fui para a parte sistêmica, aí fiz a constelação sistêmica familiar, depois a constelação sistêmica organizacional, coach, consultoria sistêmica. E o que aconteceu? Fui pegando tudo isso aqui. Aí eu como médico na medicina, está sempre aqui. E uma característica, eu sou cirurgião, então é assim, cirurgião é para ter resultado rápido, é assim. Então é interessante que para mim essa filosofia do cirurgião sempre teve lá. Por que precisa de décadas de trabalho se a gente pode resolver isso antes? Mas parece que tinha uma crença limitante. Não, tudo é assim, é muito lento, tem que ser, porque é um processo. Tem que fazer 10 anos. Não, tem que ser, vínculo demora 2 anos, que a gente... Gente, eu até ensinava isso lá atrás, que quando me falava, eu fazia parte. Depois, quando você olha para a realidade, fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Quando você descobre que é possível você identificar, fazer o diagnóstico e resolver de uma forma rápida, precisa, é aqui. A questão é que ficava enrolando, porque é isso aqui vai para cá e não vai para lugar nenhum. Quando você chega aqui e resolve, isso aqui vai embora. Acabou. E aí os resultados foram tão impressionantes, para mim até no começo, até eu ficava, funciona mesmo, né? Então o que acontece? Não tem exclusão, qualquer abordagem se integra, então você potencializa. É um homeopata, vai potencializar. É um psicólogo, vai potencializar. É médico, vai. Você é advogado, você lida com conflitos, funciona. Por exemplo, essa técnica está indo para dentro de presídio, trabalhar com as pessoas presas lá, para ver que dinâmicas elas carregam, que levaram até aquela situação e o que poder fazer com isso. Então, ela é a grande mágica? Não, a grande mágica, sinceramente, para mim, é a integração de tudo. Então, sempre tem espaço para colocar mais coisas. Como eu falei na palestra aqui, está sempre crescendo, dá para colocar muitas coisas. Fernando, aqui, assim, quando até você explicando, né, assim, por exemplo, para um leigo, se ele pegar simplesmente a epistemologia do que é consciência e do que é sistêmico, você já definiria, né? Porque basicamente o sistêmico pode entrar tudo dentro desse sistema. Tudo. Assim, não tem ou. Quando não tem ou, quer dizer, né? Qualquer abordagem que você faça, não tem assim, eu vou fazer isto ou aquilo, que é o que muitas vezes acontece lá fora. Eu sou assim, eu vou trabalhar com análise bioenergética, eu vou ser um profissional da análise bioenergética, sou um CBT em análise bioenergética e vou passar minha vida fazendo análise bioenergética. Ok, tá ótimo, não tem problema nenhum. Só que, como o Roberto comentou, eu mesmo, dentro da psicoterapia corporal, eu fiz as 3.
E tinham clientes que, às vezes, eu olhar pela análise bioenergética não dava tanto resultado como se eu utilizasse a técnica da Biosíntese, que, no fundo, também é uma abordagem neo-reichiana, mas tem ferramentas, tem estratégias diferentes. Então, assim, quando você pegar como um cirurgião, eu tenho uma caixa de instrumentos, eu tenho uma grande quantidade de ferramentas e eu consigo trabalhar com essas ferramentas, então assim, com essa aqui eu utilizo esse, com aquilo lá, aquilo. E de repente fala, puxa, se eu desenvolvesse, eu tenho uma dinâmica aqui que está meio complicada, desenvolvo uma nova ferramenta, é o que eu faço. Quando eu vejo dinâmicas na prática que esse caminho não está tão bom, o que dá para fazer aqui? Aí eu vou lá, elaboro, vou pesquisar novas técnicas, de repente descubro, achei, é isso aqui, ó. Se fizer aqui funciona, vai mais rápido. É como um catalisador, né? O processo fica mais rápido. Eu fiz uma questão para vocês, coloquei, né, essa questão para vocês até no primeiro bloco, aí eu falei, eu sei que para vocês é delicado, mas aí eu vou, para a gente fechar, que o programa passa muito rápido, eu queria fazer essa provocação para vocês, porque eu sei que vocês também são professores universitários, eu também, né, a gente está na vida acadêmica, o tempo inteiro dando palestras e tal, aí eu deixo a pergunta para vocês, quanto tempo vai demorar para que essas consciências sistêmicas, colocar no plural, porque envolve uma série de disciplinas, estarão disponíveis nas salas de aula, nos cursos de medicina, de psicologia ou de tantos outros? Interessante. É uma provocação. Não, mas é uma provocação e é interessante isso. Por exemplo, necessária. Eu já fiz parte de vários cursos, mas aqui de pós-graduação, porque na graduação em si, é interessante. Uma vez eu conversei com um professor de psicologia lá da USP de Ribeirão Preto, que sempre me levava, ele ficava alucinado e ele queria levar para a formação. A questão que na grade lá não cabia, mas ele tinha, dentro da dinâmica dele, levar outras abordagens para que os alunos conhecessem. Era interessante que ele que mais anotava e ficava mais atento que os próprios alunos. E aí ele falou, ele tinha, por exemplo, ele estava falando assim, ele tinha um grupo de terapia de grupo com pessoas com bulimia. E aí ele comentando comigo e vendo a minha visão em relação a isso, até comentei com ele, falei, se você quiser, eu posso ir um dia lá e faça um trabalho de constelação para entender o que está por trás de todas essas histórias. O olho dele brilhou e falou assim, Fernando, é tudo que eu gostaria, só tem um problema, não dá para fazer isso. E por que não? Porque as universidades não permitem. Exato. Então, e aí ele comentando isso, eu pegar ele como exemplo, um excelente professor, tinha uma visão impressionante. Ele falou assim, nós temos uma trava. Porque assim, o que nós ensinamos aqui, nós já sabemos que isso aqui é lá do século passado. E aí eu utilizo várias pessoas e convido você e outros profissionais para pelo menos alunos saberem que tem outras coisas por aí. Sim. A verdade é que a academia aceita mais Daniel Goleman do que Osho, por exemplo, né? Para fazer uma comparação assim com a questão da inteligência emocional. Quer dizer, você vai falar de inteligência emocional e lá nos conhecimentos milenares já se falava disso, né? E do psicossomático sempre se falou. E aí de repente precisa ser produzida uma tese de doutorado sobre isso para falar agora o Goleman funciona, né? O que aconteceu? Ele falou, tá cheio de coisas novas que precisam fazer parte da grade aqui. E aí ele mesmo comentou, ele falou assim, a gente se reúne, a gente sabe, os professores todos sabem, só que fica uma história assim, precisamos colocar coisas novas, sim, mas fica assim, sim, mas nas minhas aulas ninguém mexe, nas minhas ninguém mexe, nas minhas ninguém mexe, então não se mexe em nada, mas eles têm consciência que precisa atualizar e a coisa não vai. E é tudo travado, porque assim, você vai fazer alguma coisa, não, aí precisa investigar, tem um comitê de ética, e que precisa ter, eu concordo. Claro. Mas as universidades, para mim, aí vem uma crítica minha, né, que é algo assim, nas universidades onde se deveria pesquisar, inovar, pesquisar, inovar e ver se realmente funciona. Isso é uma característica, por exemplo, dos Estados Unidos. Eles trazem pessoas práticas e trazem para a universidade para estudar e ver se aquilo funciona mesmo. E aqui não, aqui só entra quando está tudo super comprovado que funciona. Bom, a tecnologia está avançando, até de atendimento está avançando. Quer dizer, quando é que entra na universidade? Quando entra já está obsoleto, né? Sinceramente. Então, se é de universidade, você vai colocar coisas novas. Sim. Não é fácil, principalmente nas mais tradicionais, né? Perfeito. É uma dinâmica que... Fernando, por incrível que pareça, como o Roberto já sabe, nosso programa é tão curto, né, Roberto? Ainda mais tem um Fernando Freitas aqui
com um monte de conteúdos, né? Gratidão pela tua presença aqui. Roberto, valeu ou não? Mais uma vez, né? Aqui para quem está aqui nos bastidores, que você não pode ver, mas assistiu a palestra e mais meia hora de palestra aqui com essa entrevista, e a gente se sente super lisonjeado. Muito obrigado pela sua audiência. E se você quer assistir esse programa ou rever as anteriores, né, as entrevistas anteriores, está lá no pessoasdevalor.com, tá bom? Forte abraço e continua com a programação da Santa Cecília TV.